Bom, vamos para mais um capítulo da nomenclatura dos alcanos e agora vamos falar um pouquinho sobre os ciclos, né? Então, como que muda essa nomenclatura quando nós temos cicloalcanos? Muda pouquinho, mas tem algumas observações muito importantes que alguns alunos cometem erros com isso aqui que a gente já vai ver. Começando com o cicloalcano simples, então, ciclo, alcanos, porque de novo são compostos só com ligações simples, só carbono e hidrogênio, tá? Quando tem 3 carbonos eles estão em ciclo, eu tenho o ciclo propano. Quando esses 4 carbonos estão em ciclo butano. Do mesmo jeito aqui, ciclo pentano. E aqui eu vou ter ciclo hexano. Bem fácil quando eu tenho só os ciclozinhos assim, tá? Presta atenção quando agora eu tenho nomenclatura de cicloalcanos com ramificação. Então, olha lá. Aqui eu tenho um ciclo e tenho uma cadeia lateral. A primeira coisa que eu preciso decidir é identificar qual é a cadeia principal. É essa ou é essa aqui? Então, olha o que está escrito aqui, ó. Se o número de carbonos do anel foi maior ou igual que o número de carbonos da cadeia lateral, o ciclo será a cadeia principal. Então, aqui eu tenho 6 carbonos. Aqui eu tenho 2. Então, essa é maior, essa vai ser minha cadeia principal. Lembra que a minha cadeia principal é aquilo que eu escrevo por último, né? É o mais importante do nome. Então, ciclo hexano vai ser o final da nomenclatura. O que está ligado nesse ciclo hexano? Um grupo etil. Então, eu vou escrever isso aqui agora como prefixo. Etil, ciclo hexano. Presta atenção que eu não escrevi, eu não numerei nesse caso. Eu não coloquei um etil ciclo hexano. Por quê? Quando existir apenas um substituinte ligado ao anel, não devemos numerar, pois o número dele seria sempre 1. Então, olha só, tem um anel, tem apenas o etil ligado aqui. Eu não vou numerar, porque se eu ligasse esse etil em qualquer outro lugar, aqui, por exemplo, aqui, sempre seria um etil. Então, não tem sentido dizer 1. Em química orgânica, a gente diz mais ou menos, é como se eu estivesse falando assim, ó. Ah, vou subir lá em cima. Vamos ver aqui agora, ó. Eu tenho 5 carbonos e 3 carbonos. O ciclo, de novo, é a cadeia principal. Mais importante, escrito por último. Então, ciclo pentano é a minha cadeia principal. O que tem ligado no ciclo pentano? Lembra qual é esse substituinte? Ó, se você tem dificuldade para reconhecer os substituintes especiais, vai lá no vídeo de substituintes especiais. Nesse caso aqui, eu tenho o propil ligado pelo meio, formando o Yzinho ali. Quem é esse mesmo? Muito bem, isopropil. Então, vou escrever isopropil ciclo pentano. Não preciso, de novo, colocar o número 1, porque eu estou me baseando nessa regrinha aqui, ok? Vamos lá. Olha o que aconteceu aqui agora. Se o número de carbonos do anel for menor que o número de carbonos da cadeia lateral, o ciclo passará a ser substituinte, porque agora mudou quem é a cadeia principal. Lembra que a cadeia principal é a maior? Aqui eu tenho 3 carbonos, aqui eu tenho 5 carbonos, então essa passa a ser minha cadeia principal. A cadeia principal é aquela que eu escrevo por último, então vou escrever pentano. O que tem ligado nesse pentano? Tem um ciclo propil. Bom, olha como vai ficar isso aqui. Agora eu preciso numerar, porque é diferente. Quando eu tenho um ciclo e um ligante só, aquilo sempre vai ser 1. Mas eu poderia ligar esse ciclo propil aqui, não no carbono 1, podia ligar no 2, no 3. Então, isso aqui tem que ficar, o nomezinho tem que ser um ciclo propilpentano. Eu preciso dizer, não entendeu? Olha só isso aqui melhor, ó. Por exemplo, se eu ligasse esse ciclo propil aqui, no carbono 2, seria 2 ciclopropilpentano. Aqui seria 3 ciclopropilpentano. Mudar esse substituinte de lugar mudaria o número. Então, eu preciso falar qual é esse número no nome. Naquele caso anterior, se eu mudasse o grupo de lugar no ciclo, não mudaria o número, seria sempre 1. Por isso que eu não preciso dizer, tá? Então, cuidado, cadeia aberta, quando tem um ciclo, eu tenho que numerar. Se eu tenho um ciclo como cadeia principal e uma cadeia ligada, aí não é preciso numerar, tá bom? Vamos dar nome para esse aqui agora. Vamos ver qual é a minha cadeia principal. Minha cadeia principal, obviamente, que é essa aqui. Eu vou numerar ela, né? Começando por aqui, meus substituintes ficariam com menores números. Então, eu vou numerar ela daqui para lá.
Então, olha lá agora. Minha cadeia principal é o octano. Nesse octano, eu tenho ligado aqui metil e ciclopropil. Ciclopropil em ordem alfabética vem antes do metil. Ele está no carbono 3, então 3 ciclopropil. Depois eu vou escrever metil, metil está no carboninho 2, 2 metil octano. 3 ciclopropil, 2 metil octano. Vamos para esse. Ó, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa cadeia tá maior. É por aqui, essa vai ser minha cadeia principal. Começo a numerar por aqui, porque aqui já aparece o primeiro substituinte. Então, numero ela assim. Agora eu tenho um hexano. Então, minha cadeia principal vai ser hexano. É a última coisa que eu vou ter que escrever no nome. O que tem ligado no hexano? Ciclopentil e metil. Quem eu escrevo primeiro? Ciclopentil. Então, olha lá, um ciclopentil. No 3 tem o metil, hexano. Lembrando que aqui eu tive que tirar o H para poder juntar, ou teria que colocar um tracinho com H na palavrinha hexano. Legal? Bom, vamos falar agora dessa situação. Eu tenho 2 substituintes ligados no anel. Nesse caso, é obrigatório numerar. Porque o primeiro, obviamente, que eu vou dar o número 1, mas o outro eu não sei onde eu vou colocar. Então, eu preciso dizer, se eu colocasse esse aqui, seria um 3, um 4, um 2, um 3 de novo, né? Mas eu precisaria colocar os números. Então, eu só não coloco o número quando eu tenho substituinte no ciclo, quando eu tenho apenas uma cadeia lateral. Quando eu tenho 2 ramificações, eu preciso numerar. Bom, olha lá essas duas opções. 1, 2 ou 1, 2, 3, 4, 5. 1, 5. Você que já é esperto, já é sabido, já sabe que eu tenho que dar para os substituintes o menor número possíveis. Então, isso aqui é correto, isso aqui é incorreto. Ah, poderia começar 1, 2. Daria na mesma. O nome ficaria o mesmo. 1, 2 de metil ciclopentano. Ok? Agora, olha essa situação. Parece a mesma da anterior, mas ela é diferente. Porque aqui agora eu tenho metil e etil, né? CH2, CH3. Eu só estou mostrando aqui a quebradinha que é um CH2. CH2, CH3. Aqui, olha só como fica. Eu posso numerar 1, 2 e 1, 2. Renata, dá na mesma? Neste caso, não. Por que não? Porque olha só. O nome fica diferente. Se o nome ficasse igual, como ficou da outra vez, ficaria tudo bem. Mas aqui, ó, 1 etil, 2 metil, 2 etil, 1 metil, eu vou ter que escolher. Então, a regra diz que quando tem empate para numeração, e aqui eu tenho empate porque o melhor conjunto de números é 1, 2 ou 1, 2, então pelo conjunto de números dá empate. Quando acontece isso, eu escolho dar o número 1 por precedência alfabética, ou seja, vou dar o número 1 para o etil ou para o metil, né? Então, quando empata, eu escolho dar o número 1 para quem vem primeiro em ordem alfabética. Então, o correto é 1 etil, 2 metil ciclopentano, e não dando o número 1 aqui para o metil, ficaria 2 etil, 1 metil. Percebeu? É bem delicada essa diferença aqui, mas você que é sabidão vai prestar atenção nisso. Vamos fazer mais um para você perceber isso que a gente está fazendo. Se eu tivesse halogênios, eu trataria isso como grupo alquila, tá? Então, vamos colocar algum aqui para você já trabalhar isso aqui. Vamos lá. Conjuntos de números. Se eu fosse começar por aqui, daria 1, 2, 3, 4, 5. Se eu começasse a numerar pelo bromo. Se eu começasse a numerar pelo metil, ia ficar 1, 3, 5 de novo, ó. 1, 3, 5 de novo. Vamos ver se eu começasse a numerar pelo etil. 1, 3, 5. Bom, eu tô naquela situação. Qualquer um que eu começasse a numerar, por qualquer um dos substituintes, eu teria o padrão 1, 3, 5. Deu empate. Aí, então, como é que eu defino isso? Por onde que eu começo a numerar? Por quem começa por prioridade alfabética. Então, esse cara chama bromo, esse cara chama etil, esse cara chama metil. Nesse caso, eu vou começar a numerar, então, pelo bromo, tá? Como deu empate, eu começo por quem tem prioridade alfabética. Então, a numeração vai ficar 1. E agora? 2, 3 ou 2, 3? Se deu empate também, né? Tanto faz esse seria 3 ou esse seria 3, vou dar o 3 para o etil. Então, 2, 3, 4,
5, 6. E o nome disso aqui, ciclohexano, cadeia principal, né? 1 bromo, 3 etil, 5 metil, ciclohexano. Bom, presta atenção numa coisa aqui, ó. Bem atenção nesse slide. Vamos tentar dar nome para esse cara aqui? Tenta dar nome aí, dá um pause no vídeo e tenta dar nome você, que eu quero ver se você vai acertar isso aqui ou você vai cair numa pegadinha que a maioria das pessoas caem. Beleza? Já deu seu nome? Então vamos nós juntos aqui. Bom, cadeia principal, ciclohexano, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar a opção de numeração. Eu não posso começar já dar direto o primeiro número para o bromo, porque ele tem prioridade alfabética. Eu só faço isso se der empate, como aconteceu no slide anterior. Vamos perceber como isso muda aqui. Ó, se eu for começar numerando pelo bromo, isso aqui vai ficar 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se eu começar a numerar por esse substituinte aqui, isso aqui vai ficar 1, 2, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu começar a numerar por esse carinha aqui, vai ficar 1, depois tem que vir para cá, 2, 3, 4. 1, 2, 4. Então, perceba que o padrão de numeração não empatou. Então, eu tenho aqui, ó, 1, todo mundo, beleza? 2 já é melhor que 3, então esse aqui já tá fora. E 4 é melhor que 5. Então, a melhor maneira de começar a numerar é começar a numerar por aqui. Eu não tenho mais empate, eu não tenho opção. Ah, vou escolher começar por prioridade alfabética. Não, porque não empatou. E a regra diz que você sempre precisa dar os menores números para os substituintes. Então, nesse caso, eu tenho que começar a numerar por esse metil. Olha lá, a prioridade alfabética na numeração da cadeia só deve ocorrer em caso de empate do melhor conjunto de números para os substituintes. Então, nesse caso não teve empate, o desempate aconteceu bem aqui, né? O 2 aqui era melhor, depois o 4 era melhor que o 5, então essa é a melhor forma de numerar essa cadeia, não tem outra melhor. Escrevendo o nome do carinha, né? Primeiro agora para dar o nome, vamos lá, listar os radicais que eu tenho. Tenho um bromo, que está na posição 4, eu tenho 2 grupos metil, então tem que escrever dimetil, né? 1, 2 dimetil. Tô fazendo aquela listinha de radicais para a gente não se perder na hora de escrever o nome, né? Que a gente fez lá no vídeo anterior. Nome principal, ciclohexano. O que tem ligado no ciclohexano? Esses radicais aqui. Quem eu escrevo primeiro? Bom, B ou M? B. Então, 4 bromo, 1, 2 dimetil. Lembrando que ele não é numerado primeiro, né? Mas na hora de escrever, sempre eu escrevo em ordem alfabética, independente se esse número aqui é maior que esse ou não. Então, cuidado que isso aí pode gerar uma confusãozinha na cabeça. Legal? Bom, para finalizar, nomenclatura de ciclos, eu preciso falar um pouquinho sobre isomeria cis-trans, que pode acontecer em ciclos. Quando eu tenho um ciclo, eu tenho alguns grupos que ficam para frente do ciclo e eu tenho alguns grupos que ficam para trás do ciclo, né? Como a gente não costuma usar isso muito para desenhar no caderno e tal, a gente costuma fazer esse tipo de representação. Toda vez que eu fizer um tracinho bem pintadinho assim, ó, eu entendo que isso aqui está para frente, que é como esse aqui do meu desenho, ó. E toda vez que eu fizer um tracejadinho, isso significa que esse grupo está para trás do plano. Então, está para trás do ciclo. Então, olha lá, aqui os 2 cloros estão para frente, aqui os 2 hidrogênios, né? Os hidrogênios aqui estão para trás, tá? Nesse outro caso aqui, ó, vamos fazer o desenho. Vamos observar o desenho com esse que está desenhado aqui. Para frente eu tenho o cloro, o hidrogênio está para trás. Nesse caso, o hidrogênio é que está para frente e o cloro está para trás, tá? Por que eu estou mostrando isso para você? Toda vez que eu tiver um ciclo com 2 substituintes, nesse caso eu tenho 2 cloros nos carbonos diferentes, toda vez que esses cloros estiverem do mesmo lado do ciclo, então, do mesmo lado do plano, 2 para frente, ou se tivesse os 2 para trás também, eu vou ter o chamado cis, tá?
Isso aqui tem uma isomeria, esse cara é diferente desse. Então, eu vou ter que colocar isso aqui no nome, eu já vou te mostrar daqui a pouco. Primeiro, a gente está aprendendo a reconhecer. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um cloro para frente, o outro substituinte para trás. Então, quando eu tiver um para frente, um para trás, eu vou chamar de trans, tá? Vamos ver como isso se aplica na nomenclatura. Vamos para lá. Primeiro, vamos reconhecer. Imagina que eu desse esses dois desenhinhos para vocês, vocês iam reconhecer isso aqui, dois do mesmo lado, os dois estão para frente. Então, aqui eu tenho um cis. Aqui eu tenho um para trás, um para frente, eu tenho o trans. Olha lá, bromo, né? Não necessariamente esses grupos precisariam ser iguais, tá, pessoal? Aqui podia ser um bromo e um metil. O que importa é que dois substituintes estejam do mesmo lado ou de lados opostos. Então, ó, dois do mesmo lado, cis, dois de lados opostos, trans. Como isso aqui ficaria no nome? Olha lá, eu dou um nome igualzinho eu daria 1, 2 de bromo ciclopropano e antes de tudo isso eu escrevo cis. Antes de tudo isso do meu nome eu escrevo trans. Eu preciso colocar esses cis trans para diferenciar esses dois compostos aqui, ok? Então vamos fazer? O meu conselho para vocês, quando aparece dois substituintes, esquece primeiro que eles existem, tá? Dá nome como se isso não tivesse aí. Então, a primeira coisa que você faz, reconhece cadeia principal. Cadeia principal, meu ciclo, né? Numeração, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 4, 1, 4, tanto faz, né? Então, primeira coisa, eu vou escrever o nome da cadeia principal, ciclo hexano. Ciclo hexano, numeração 1, 4, empatou. Quando empata, eu escolho numerar por prioridade alfabética. Então, bromo vem antes de cloro, ele vai aparecer no carbono 1. Então, eu escrevo lá 1 bromo, 1, 2, 3, 4, no 4. 4 cloro, ciclo hexano. Bom, não posso esquecer, isso aqui está mostrando para mim que esse cara está para frente e esse cara está para trás. Então, ele está mostrando para mim um isômero. Eu preciso especificar isso. Eu tenho que especificar essa isomeria aqui. Quando um substituinte está para frente e o outro está para trás, eu tenho uma situação trans. Então, esse aqui é o trans 1 bromo 4 cloro ciclo hexano. Vamos fazer mais um. Ó, aqui eu tenho um ciclopentano. Então, o nome da cadeia é ciclopentano. Eles estão ligados 1, 2, aqui tanto faz, é o mesmo grupo, né? Então, eu vou escrever aqui 1, 2 dimetil ciclopentano. E, nesse caso, os dois grupos substituintes estão do mesmo lado, os dois estão para trás. Então, eu tenho um caso de cis. Vamos fazer um último aqui, ó. Cadeia principal, ciclo hexano. Vou escrever lá no final. Que tem ligado aqui? Um grupo no 1, um grupo no 3. Só que como esses grupos são diferentes, eu vou ter que escrever um deles primeiro. 1, 3, tanto faz. Prioridade alfabética para numeração. Vou numerar primeiro esse carinha aqui, vou colocar ele no número 1. Etil. 1 etil, 3 metil, ciclo hexano. Olhando para a isomeria desse composto, os dois ligantes estão para frente, estão do mesmo lado. Então, eu tenho um isômero cis. Muito bem, galerinha. Espero que você tenha aprendido um pouquinho disso aí. A gente finaliza por aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo.